melhor do louvor, você ouve aqui. Momento Gospel. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Todos estamos aqui nessa noite. Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve pelo melhor e o maior sistema de rádio via cabo do mundo, o sistema de rádio comunitária, a você que está neste momento nas praças públicas, a você que estão exatamente nos pontos de ônibus do município da Serra, a você que está no seu trabalho, a você que está no seu churrasquinho, a você que está na sua pipoca, a você que está neste momento também com certeza fazendo a sua caminhada, a você que está fazendo o seu exercício nas academias populares, a todos vocês neste momento, nesta hora, eu quero agradecer a Deus por Deus ter permitido e pela vontade dele, mais uma vez nós estamos aqui para fazer esta apresentação deste programa que não é meu e não é de nenhuma instituição, mas ele é exclusivamente para Deus, por Deus, pelo Espírito Santo dele, ao qual usa os seus mensageiros para trazer sempre uma palavra para mim, para você, todos os fins de tarde, escurecendo, né? Como o horário do homem já acabou, então nós estamos no horário que Deus nos deu, desde o princípio, então nós estamos quase anoitecendo, nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos nossos colaboradores, pela vida dos nossos irmãos, amigos, também pela vida dos nossos inimigos, se assim possamos ter, porque Satanás é o nosso grande inimigo invisível, aquele que nós não vemos, mas ele age exatamente contra a nossa vida, através de um gesto, através de uma brincadeira, através de uma mentira, através de uma farsa, através até de abuso e assim outras coisas muito. Então este é o nosso inimigo, por isso nós devemos estar constantemente em adoração e exatamente como o cantor Nani Azevedo, adorador por excelência, porque o nosso Deus, o eterno Deus, o seu Filho amado Jesus, ele sim, ele merece ser adorado por excelência, com respeito, exatamente, principalmente no tangente da tua palavra, devemos prostrar e estar diante dela para agradecer e louvar a Deus, porque Deus é misericordioso. Deus tem dado a cada dia a mim e a você dificuldades, momentos difíceis, tanto faz eles comerciais, quando faz eles pessoais ou eles emocionais, certo? Então, exatamente, Deus tem dado essa permissão para que eu e você possamos buscar cada vez mais Ele, para que nós possamos adorar em espírito e verdade, por excelência, pedindo que cada dia Ele possa nos dar um renovo, porque somos gratos a Deus, porque Ele permitiu que eu e você, neste momento que está nos ouvindo, podemos ter mais essa tarde, já nos deu o presente com a vida, porque se nós amanhecemos, exatamente porque Deus assim quis, Deus permitiu. Não pensa você que você acordou porque você quis, não pensa você que você está trabalhando porque você quer, não pensa você que você está se divertindo porque você acha que você merece, não pensa se você não tem dinheiro ou você tem dinheiro porque tem que ser essa situação. Nada disso não acontece na nossa vida. Primeiro, se Deus não permite, Deus sempre vai permitir algo que pode ser de bom para mim, algo que pode ser ruim para você,
ou vice-versa. Deus pode permitir que algo de ruim pode vir para mim e algo de bom para você. Exatamente chamado o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual. Porque Deus quer nos conhecer, Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, mas Ele quer nos conhecer abertamente. Como nós vamos falar dele, como nós vamos proceder diante dele, diante de uma situação de tristeza, diante da situação de desemprego, diante da situação, qualquer situação. Por isso devemos sempre, independente do seu credo, independente da sua religião, independente se você hoje exatamente serve ao Senhor ou não, devemos sempre estar orando, vigiando e agradecendo sempre em primeiro lugar a Deus, porque toda honra e toda glória deve ser dada a Ele exclusivamente, porque tudo que está na face da terra, tudo que está na terra não é nem meu e nem seu, é de Deus, porque Deus é o dono do planeta, Deus é o dono de tudo, de todos os seres viventes e não viventes. Deus é o Criador entre o céu e a terra. Tudo que há acima é Ele que criou, tudo que há abaixo foi Ele que criou. Às vezes você fala, não, eu fui criado pela minha mãe e meu pai. Você pensa dessa forma, mas se você for lá no fundo, se Deus não tivesse concebido o seu pai e sua mãe, e assim até chegar exatamente em Adão, você não estaria aí hoje. Jamais você ia colocar uma dúvida, que dúvida não é de Deus, dúvida é de Satanás. Satanás está aqui para te colocar em parafuso, para colocar exatamente a existência do planeta, que não foi Deus que criou. A existência de você existir, que não foi Deus que quer que você exista. Eu só lhe faço uma pergunta: como é que você fala? Como que você respira? Como que você ouve? Como que você enxerga? Como você anda? Como você abraça? Isso tem um significado. Espírito Santo de Deus. É Deus exatamente através do Espírito que nos coloca essa condição. Às vezes nós somos ingratos com Deus porque não sabemos adorar Ele exatamente por tudo que Ele faz. Se Ele permitiu que eu falasse, que Ele permitiu que eu ouvisse, que Ele permitiu que eu andasse, que Ele permitiu que eu enxergasse, que Ele permitiu que eu seja um ser perfeito, mesmo assim às vezes eu sou ingrato. Não que eu seja aqui o apresentador do programa, seja ingrato com Deus, jamais. Mas às vezes nós somos ingratos com Deus, porque às vezes nós reclamamos por nós sermos perfeitos, enquanto tem muitos que não são. Agora na Serra são 18 horas e 4 minutos, nós estamos esperando a chegada do pastor Elisaldo, ele que nós falamos com ele há uma hora atrás, estava se preparando para chegar até aqui. Nós vamos abrir a nossa programação, ok? Nós vamos fazer a nossa parte, que nós aqui, como nós falamos, esse programa não é meu, esse programa pertence a Deus. Nós simplesmente somos o apresentador, simplesmente somos o operador, simplesmente queremos levar você que está nos ouvindo o áudio, você que está nos assistindo pela TV Popular, o vídeo. Então nós simplesmente fazemos a nossa parte. Então aqui nós vamos continuar tocando a programação. E assim, se o mensageiro não chegar dentro do limite, você pode ter certeza, Deus vai nos dar mais um dia de vida, de saúde, e também vai nos dar mais uma palavra. Porque a palavra de Deus, ela não pode ficar sem ser ouvida, nem por mim e nem por você. Aquele que crê e aquele que tem fé. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa,
sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu
fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. A unção está descendo aqui, a unção está movendo aqui, a unção está neste lugar, Deus vai operar. Quem está sentindo a unção, levante comigo sua mão. Deus está derramando a unção na congregação. Aqui no altar está cheio da unção, na mocidade também tem unção, no ciclo de oração Deus derrama unção. Os varões recebem a unção, a igreja nada na unção. Quem quiser ser cheio da unção, abra o coração. Na unção que Davi venceu o gigante, o povo filisteu. Na unção Josué orou, sol e lua parou. Na unção Daniel orou, e leão na cova jejuou. É a mesma unção que está descendo sobre cada irmão. É na unção que você vai vencer o gigante, o urso não vão te deter. Se a unção está sobre você, até o inimigo vai ter que correr. Quando você cantar cheio da unção, as prisões vão se abrir, pode crer, irmão. As muralhas não vão suportar, vão ter que tombar. Está cheio de unção, na mocidade também tem unção, no ciclo de oração Deus derrama unção. Os varões recebem a unção, a igreja nada na unção. Quem quiser ser cheio da unção, abra o coração. Na unção que Davi venceu o gigante, o povo filisteu. Na unção Josué orou, sol e lua parou. Na unção Daniel orou, e leão na cova jejuou. É a mesma unção que está descendo sobre cada irmão. É na unção que você vai vencer o gigante, o urso não vão te deter.
Se a unção está sobre você, até o inimigo vai ter que correr. Quando você cantar cheio da unção, as prisões vão se abrir, pode crer, irmão. As muralhas não vão suportar, vão ter que tombar. É na unção que você vai vencer, o gigante e o urso não vão te deter. Se a unção está sobre você, até o inimigo vai ter que correr. Quando você cantar cheio da unção, as prisões vão se abrir, pode crer, irmão. As muralhas não vão suportar, vão ter que tombar. As muralhas não vão suportar, vão ter que tombar. Na unção. Sei que a vida aqui traz muitas tristezas. Quantos planos são apenas ilusões? Corrida atrás do vento da incerteza. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Então acorde pra vida nova que Ele quer te dar, e águas de ti fluirão. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, serão parte do teu viver. Harmonia e amor serão parte do teu viver. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.
Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero mandar aí uma saudação aí à igreja em Planalto Serrano, Bloco A, Planalto Serrano, Bloco B, e aos demais amigos aqui de Taquara 1. Que Deus o abençoe. Eu gostaria de ler uma palavra a todos quantos estão nos ouvindo. A palavra está registrada em 2ª carta de Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 17, que assim nos diz a palavra de Deus: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Eu queria fazer uma breve oração e dizer que todos possam, aonde você estiver, fechar os seus olhos e orar comigo. Deus Todo-Poderoso, graça te damos mais uma vez pela tua palavra. Senhor da glória, que o Senhor venha abençoá-los, todos os ouvintes desta palavra, que o Senhor possa encher o coração de muito gozo. E se porventura existe uma pessoa, Senhor, neste instante, precisando de ouvir uma palavra, usa-me como servo do Senhor para transmitir uma palavra. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. E assim seja feito para a glória de Deus. Muito bem. A palavra do Senhor que nós encontramos aqui em Timóteo é Paulo trazendo um conselho ao seu amigo e irmão cooperador Timóteo. E Paulo começa no capítulo 4 e no versículo 6, Paulo começa destacando a ele, dizendo que a sua carreira, o fim da sua estadia como pregador do Evangelho estava chegando ao fim. E ele precisava que isso fosse transmitido a outro. Então ele pega e manda uma palavra para o seu amigo dizendo que ele já está prestes da sua morte e dizendo: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E ele vai guardando as palavras de Paulo a Timóteo. Timóteo recebe essas palavras. E ele vai dizendo que no capítulo 9, versículo 9, ele começa dizendo que os amigos os deixaram, os amigos os abandonaram. E alguns homens que ele considerava cristãos da época também tinham abandonado. E isso se torna para Paulo uma grande tristeza, um grande desgosto por parte de alguns amigos que o abandonaram. Então ele chega no versículo 17, que ora lemos, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu-me. Eu gostaria de frisar esta palavra, o Senhor me assistiu, com isso dizendo que Deus jamais vai abandonar alguém, dizendo que Deus é aquele que nunca vai deixar de te assistir, de te ver. Ainda que a palavra de um amigo falha, a palavra de um político que te fez alguma promessa falhou, mas Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A Bíblia Sagrada diz, Paulo dizendo aqui, que o Senhor me assistiu. A palavra assistir, ela tem o sentido de proteger, de estar do lado e nunca deixar só. Com isso eu estou tentando te dizer, você que está me ouvindo nessa hora, eu quero te dizer para você que Deus não te abandonou. Talvez você está achando aí que as coisas tá entrando em dificuldade, as coisas estão se complicando, mas deixa eu te dizer,
Deus não te abandonou. Ele está aí do seu lado, perto, e uma hora Ele vai entrar com providência na sua causa, porque Paulo diz, o Senhor me assistiu-me. A palavra assistir, como eu disse, é o sentido de estar do lado. O salmista Davi, no Salmo 124, ele começa dizendo assim, a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós nos escapamos. Isto é, que dizendo que pode preparar enlaço para a sua vida, pode preparar estratégia para a sua vida, pode preparar o que quiser. Deus, Ele é fiel para jogar essas barreiras por terra e fazer de você um vencedor. Você que está me ouvindo nesta hora, talvez você está aí meio em desespero, achando que tudo acabou. Não, deixa eu te dizer, Deus está te dizendo hoje que Ele está do teu lado. Ele não vai te deixar só, porque Ele é o Senhor que assiste. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 e 46, a gente aprende uma história linda de Jesus. A Bíblia Sagrada nos informa que Jesus foi atravessar para o mar da Galileia. Ao atravessar o mar, ele chegou em uma cidade onde era chamada Terra dos Gadarenos. Após ele cumprir uma missão de libertar um homem oprimido por espíritos malignos, após isso ele indica aos discípulos para voltar, porque ele ia ficar. A Bíblia diz que os discípulos seguiram na sua embarcação para atravessar o outro lado e Jesus ficou só. A Bíblia Sagrada diz que ele foi para o monte orar, enquanto os discípulos atravessavam para o outro lado. Sobreveio sobre eles um grande temporal. O mar batia contra a sua embarcação, parecendo que ela ia a pique. E os discípulos começaram a entrar em agonia e começaram a entrar em desespero. Certamente o barco vai afundar, e o que será das nossas vidas? O Mestre não está aqui, Jesus não está aqui para nos proteger, e o que será de nós? O que vai acontecer? E talvez é essa a sua situação, você está aí remando contra a maré e está achando que Jesus te abandonou, que Jesus te deixou, e você está aí nessa peleja aí. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz no versículo 46 que ele estava lá no monte, mas a Bíblia diz assim, e vendo ele que os seus discípulos estavam em agonia, disse-lhe, vou socorrê-lo. Quando eu fico imaginando que Jesus não estava com os discípulos, Jesus estava no monte. Jesus estava lá no monte enquanto os discípulos estavam em agonia lá no mar. E Jesus disse assim, e vendo, quer dizer que ele estava no monte e vendo. Eu estou tentando dizer para você que ele está te vendo. Ele não te deixou, ele não te abandonou, por mais que as dificuldades sejam grande demais na sua vida, mas Jesus está te vendo. Ele só está esperando um pouquinho, porque no momento certo ele vai entrar com providência na sua causa. E a Bíblia diz, vou socorrê-lo. De repente, o que acontece? Jesus, irmãos, não precisou de usar de nenhum recurso natural, porque no livro de Mateus, a Bíblia diz que deixaram um barquinho na praia. Para quê? Para quando Jesus descesse do monte, pegasse o barquinho e atravessasse para o outro lado. E aí, o que acontece? Jesus não usou de nenhum recurso natural. Jesus preferiu naquele dia vir caminhando sobre as águas. E na medida que ele veio caminhando sobre as águas, os discípulos olharam assustados e disseram, será que é um fantasma? Por quê? Porque esperavam que Jesus viesse de barquinho e não caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que ao se aproximar, ele acalmou o vento e o temporal acabou e tudo se tornou em bonança. O que eu estou tentando te dizer, que não importa de que maneira ele venha, talvez ele venha montado em um cavalo branco, às vezes ele vem nas asas de um querubim, mas não importa de que maneira ele vem, o importante é que ele veio e já chegou aí na sua casa, para entrar com providência na sua causa, em nome de Jesus de Nazaré.
como servo do Senhor e como ministro do Evangelho, eu ministro esta bênção sobre a sua vida, para você que está nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Então ele é o Senhor que faz o quê? Ele é o Senhor que assiste, e ainda que as dificuldades chegam, mas ele não deixa só, ele é o Senhor que assiste. Paulo disse assim, o Senhor me assistiu. A Bíblia diz que ele é o Senhor que protegeu José na prisão, ele é aquele que foi com os amigos de Daniel, ele foi com Daniel na cova dos leões, foi com os amigos de Daniel na fornalha de fogo. Por quê? Porque ele é o Senhor que está sempre do lado para nos amparar. Eu costumo dizer que ele às vezes não livra a gente do problema, mas ele entra na causa para resolver o problema. Então talvez você está aí achando que está a dificuldade, ele está entrando aí na causa para resolver a sua situação, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, vamos mais aqui, mas a Bíblia diz ainda, após Paulo dizer o Senhor me assistiu, ele diz assim, o Senhor me fortaleceu. Eu fico assim, o Senhor me fortaleceu. Então, além dele ser o Senhor que assiste, ele é o Senhor que fortalece. Eu não sei qual é a sua situação, talvez você está uma fraqueza espiritual, está tomando conta da sua vida, e você está assim meio cabisbaixo, não está seguindo muito bem, mas Deus está dizendo, ele é o Senhor que fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz assim, ele é o Senhor que intercede, ou seja, o Espírito Santo nos intercede com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Você imaginou você ter um ser divino como o Espírito Santo para interceder por você na sua hora de dificuldade? Porque é isso que está escrito aqui. Ele ajuda nas nossas fraquezas. E além de interceder pela nossa fraqueza, ele intercede. Sabe aquele momento que você se encontra, que você quer falar e você não tem palavra, e às vezes você vai falar com Deus, você não encontra palavra, e às vezes você somente chora. É nessa hora que você está chorando, é que o Espírito está intercedendo com as palavras certas diante do Deus Todo-Poderoso por você, para te ajudar na fraqueza. Olha, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, nós encontramos uma passagem linda. A Bíblia dizendo assim, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Falando de renovação de força, mas a promessa é para quem espera no Senhor. Nós esperamos no Deus Todo-Poderoso, a nossa força é a esperança em Deus. Nós não esperamos em nenhum outro Deus, a nossa esperança está em Jeová, o Deus da glória, porque a promessa está dizendo assim, os que esperam no Senhor, faz o que? Promessa de forças renovada. Então, Paulo está dizendo, o Senhor me fortaleceu. Ainda que todo mundo tinha abandonado, ainda que os amigos tinham deixado, ele está dizendo, não, o Senhor me fortaleceu aqui nesta peleja e jamais me deixou só. Deus, ele vai te ajudar na sua fraqueza, meu amigo. É só pelejar um pouquinho mais, lutar um pouquinho mais, que a sua vitória está logo ali na frente. Quem sabe a gente termina essa palavra aqui e você já vai dar o brado de glória dizendo que você recebeu a sua vitória para a glória do Senhor. E nós confiamos nisso. É nisso que a igreja confia, que os irmãos confiam. Promessa de forças renovada. Deus quer renovar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos mais adiante. O que Paulo está dizendo? Paulo disse assim, olha, fiquei livre da boca do leão. Livre da boca do leão, a palavra está falando de quê? De livramento. Isto é, ele é o Senhor que livra, além de ser o Senhor que assiste. Ele é o Senhor que fortalece, agora ele é o Senhor que livra. Ele é o Deus do livramento.
Talvez quantos livramentos Deus já te deu nesta peleja. Talvez você não olhou um pouquinho para trás e agora começou a recordar de alguns livramentos que você passou lá atrás e você viu assim que foi verdadeiramente a mão do Deus Todo-Poderoso que te segurou. A mão do Deus Todo-Poderoso foi que te livrou. E esse Deus aqui, ele é tremendo, porque ele é o Deus do livramento. A Bíblia diz lá no livro de Números que Moisés vai pelejar com os inimigos. E na peleja com os inimigos, enquanto as mãos de Moisés está posto abaixo, todo o povo começa a perder a batalha, uma vez que as mãos de Moisés era posto ao alto. Todos os israelitas começavam a vencer a peleja. Dois grandes amigos, Ur e Arão, levantaram os braços de Moisés, ficaram segurando todo dia. A peleja foi ao entardecer. A Bíblia diz que Israel venceu todos os inimigos. Uma bandeira foi posta no lugar e dizendo: Jeová é a minha bandeira. Jeová é o Deus que nos livra. Ele é o Deus que nos protege. Então ele é o Senhor que nos livra. Falando em livramento, eu volto no Salmo 124, versículo 7. O salmista disse assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos nos teria engolidos vivos e nós seria como presa fácil aos seus dentes. O que eu aprendo com isso? O salmista está se alegrando porque Deus era o Deus do livramento. Talvez o inimigo já pensou, já tentou de todas as vezes te derrotar, te massacrar, te jogar na lona, mas não, o Senhor é o Deus que livra, porque o salmista disse: se não fosse o Senhor que estivesse junto conosco, o que seria da gente? Se não fosse o Senhor que estivesse junto comigo, o que seria de mim? O que seria do meu reino? O que seria do meu povo? É isso que Deus está dizendo. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Aí ele disse assim: a minha alma, ela escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Por quê? Porque o laço quebrou. Nós nos escapamos, nós estamos livres, porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. Para nós concluir, que eu estou dizendo que ele é o Senhor que livra, se você ler lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 17, você vai encontrar uma passagem bíblica dizendo que o rei da Síria se levantou contra Samaria e queria prender a todo custo o profeta Eliseu. Porque o profeta Eliseu era aquele que revelava todos os planos do sírio. Todas as vezes que o sírio preparava uma estratégia de guerra contra Israel, a Bíblia diz que Deus revelava a Eliseu. E com isso, o rei da Síria revoltado foi para tentar prender o profeta, o homem de Deus. A Bíblia diz que quando o exército numeroso, tanto quanto a areia da praia, veio de encontro para prender um homem, irmãos. Imagina isso. A Bíblia diz que Geazi era o servo de Eliseu, e ele vai até a fechadura da porta e ele dá uma olhada, e ele começa a se lastimar e dizer: meu Senhor, nós estamos perdidos. Os homens que vêm sobre a nossa direção são muitos, estão armados até os dentes e são muitas pessoas. O que eu vou fazer? E agora estamos perdidos, não tem jeito, estamos perdidos. E a Bíblia diz que o profeta, na sua calma, disse assim: Senhor, abre os olhos deste menino moço para que ele veja. E diz a Bíblia Sagrada que quando os olhos espiritual do menino moço foi aberto, ele olhou e a visão que ele viu era carros de fogo que descia sobre os montes. Era carro de fogo que vinha subindo sobre os montes.
e anjos que voavam sobre os montes, e ele foi olhando tudo isso, e de repente ele começou a dizer assim: ah, meu Senhor, não, vem um exército aí sobre nós, mas nós estamos segurados, nós estamos em muitos, e maior é o que está conosco do que o que está com eles. Certamente nós nos venceremos esta peleja. Isto que é Deus. Eu estou tentando te dizer que não importa quantos inimigos estão vindo na sua direção, não importa quanta potestade do inferno está se levantando contra a sua vida, eu só quero te dizer que Ele é Senhor na sua vida. Eu só quero te dizer que Ele é Deus na sua vida, e Ele vai entrar com providência. Não tema o inimigo, sabe por quê? Porque se o inimigo não sair da sua frente, você vai marchar e vai passar por cima dele, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra para cumprir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer uma breve oração e para encerrar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça nós te damos por esta palavra. Querido Senhor, que esta palavra ela entra dentro dos lares, realizando proezas, realizando milagres. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê graça a todos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 44 minutos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelos acontecimentos que nós aqui tivemos, mas a palavra que o pastor Elisaldo trouxe nessa noite para mim e para você confirma exatamente aquilo que você já está acostumado. Deus nos assiste, Deus nos honra, Deus, Ele é glorificado. Eu quero até a vocês que já estão nos acostumados a sempre às 18 horas e 2 minutos, 18 e, no máximo 18 e 5, já o mensageiro já está aposto para trazer a palavra. Mas pastor Elisaldo é exatamente devido ele não conhecer a região de Taquara 1, e até mesmo ele foi parar em Taquara 2 procurando a rádio, e nós, por mais informações que nós demos ao pastor, mas mesmo assim, devido às vias públicas, o pastor foi aparecer lá. Mas isso não nos impediu, isso não impediu ao pastor Elisaldo que pudesse nos trazer, num tempo fora da nossa programação normal, de trazer essa palavra. As pessoas que nos conhecem, pastor, do programa Falando de Jesus, sabem que nós temos um horário inicial, temos um horário porque nós somos agregados com outras rádios e outras TVs transmitindo o horário. Mas quando é Deus que está nos assistindo, quando é Deus que nos dá o livramento, quando é Deus que quer que a sua obra seja feita, a gente tem que respeitar. Porque quando é o momento que entra a programação, exatamente, e eu consegui falar com o pastor falou, eu estou aqui em Taquara 2. Então, nós ter que ter sabedoria de Deus. A palavra tem que ser trazida pelo pastor Elisaldo. Dentro do tempo que for menor, mas ele vai trazer uma palavra que as pessoas vão entender que Deus está nos assistindo do amanhecer ao anoitecer, que Deus está nos livrando do amanhecer ao anoitecer, que Deus está sendo a nossa fortaleza por todos os problemas
do amanhecer ao anoitecer. Talvez o mensageiro que já estava posto, que nós temos aqui um intercâmbio com outros mensageiros, que não pode estar na hora que o mensageiro, às vezes, por qualquer motivo, tem a sua falha, a sua falta. Então Deus permite que nós podemos fazer essas conexões com os outros mensageiros do programa para estar transmitindo. Mas hoje foi assim, em cima, porque o público que já nos conhece do programa sabe que quando não tem um mensageiro, automaticamente o mensageiro não chegou aqui no horário, automaticamente os mensageiros que estão exatamente à espera, eles entram para trazer a palavra. Mas esta era a palavra que Deus quis, não que Deus queria, é que Deus quis que o pastor Elisaldo pudesse chegar e trazer aqui, se foi 10, 15, 20 minutos, mas foi o suficiente para que nós possamos entender que o Senhor Deus é por nós. Independente até mesmo se a gente crê ou se nós não cremos, independente mesmo se a gente congrega em alguma igreja ou não, porque o Senhor está à procura daqueles que estão perdidos, o Senhor está daqueles que estão em pecado, o Senhor está à procura daqueles que estão desviados, o Senhor está à procura daqueles que realmente precisa de ser fortalecido espiritualmente. O Senhor está à procura para estar do lado, para assistir aqueles que ainda não conhecem o seu poder, conhecem ainda o seu milagre, ou até mesmo aqueles ainda que hoje, às vezes, já receberam um livramento de Deus. Um livramento de um assalto, um livramento de um acidente de carro, um livramento de um acidente de carro, um livramento de qualquer coisa, de espécie. Talvez ainda não conhece ou entende que é esse Deus que eu não vejo, você não vê, mas você sabe que Ele existe. Você sabe que Ele realmente precisa, não de você, mas Ele sabe que você precisa dEle, na hora do seu choro, da sua tristeza, de tudo que acontece. Nós vamos estar fechando a programação, eu quero agradecer as comunidades, as mais de 50 comunidades que estão nos ouvindo, agradecer as rádios afiliadas, as TVs afiliadas ao programa Fã Jesus. Nós não vamos ter tempo porque nós temos uma grade exatamente de programação, não que é aqui a rede, mas as outras rádios que realmente estão em conexão conosco, respeitando Deus, falar ordem e decência. Se assim Deus permitir o programa das 18 até 18h45, 18h50, terminando, fechando, nós vamos ter que respeitar, porque o mais importante é que a palavra não faltou. Porque, pastor, a ordem aqui de Deus, pode faltar o mensageiro, pode faltar o locutor, mas a sua palavra não pode faltar. Porque a palavra de Deus é tudo, em todos os lugares, em todas as vidas. Agora na Serra são 18h50, se Deus assim permitir, ok? Eu quero pedir permissão ao Eterno Pai. Não deu tempo para fazer a apresentação do pastor, mas aqui o importante não é o pastor ser apresentado, o mais importante foi o que ele trouxe para vocês que estão nos ouvindo, a nós, para nós aprendermos mais um pouquinho de Deus, mas nós vamos ter a oportunidade, com certeza. O pastor deve ter conhecido o caminho, nós vamos estar conversando, e se assim Deus permitir, nós vamos estar agendando o pastor assim, se em outra oportunidade, para o pastor vir chegar mais cedo, para o pastor se apresentar, o pastor ficar à vontade na casa, tá certo? Tá certo, pastor? São 18h50, nós estamos encerrando a nossa rede, você vai pegar a nossa vinheta aí, para você terminar a sua programação local. E nós vamos continuar com a nossa, se assim Deus permitir. A todos vocês, até amanhã, se assim quiser, se for assim da permissão e da vontade do eterno Deus e do teu Filho amado Jesus, até amanhã, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular